Olá, minhas cheirosas e meus cheirosos. Hoje nós vamos falar sobre a pornografia. Como eu falei em outro vídeo, prometi falar com vocês sobre esse assunto e eu quero trazer a pergunta para vocês. Pornografia, vocês acreditam que esse assunto é um assunto que adoece ou é algo que faz parte da vida de todo casal? O que você pensa a respeito? Eu quero trazer para vocês o que a ciência, o que os estudos têm falado sobre a questão da pornografia. A pornografia, ela tem adoecido e saiu até recentemente uma matéria na New York Times falando que numa projeção, em até 5 anos, os nossos jovens estarão transando cada vez menos. Culpa da pornografia. Então, o que a gente tem que entender, gente? Que a pornografia, para estar lá, nós temos pessoas, Porque você precisa entender que são atores e atrizes. Nós não estamos falando de pessoas comuns. Então, há uma seleção para que essas pessoas estejam lá. Então, nós estamos falando de homens que geralmente têm mais do que 20 centímetros de pênis, que isso não é a média brasileira. Nós estamos falando de mulheres, Que por sua vez têm um corpo que faz parte daquele padrão, que justamente é o que tem adoecido muitas mulheres, Porque nós sabemos que na vida real, mulheres que têm filhos, pós-gestação, ou enfim, mesmo que não tenha tido filhos, os corpos padrões não fazem parte da nossa realidade. Aquilo não é real, na nossa, vivência como um todo. Então, a pornografia, ela tem feito com que as pessoas trabalhem com a comparação. Então, as mulheres, nossa, eu preciso ter peito com silicone, mas às vezes não tem condições, às vezes o peito é bonito, não tem necessidade, mas por uma questão de comparação, eu preciso ser daquele jeito. Para os homens, infelizmente, eu recebo muito nudes. É uma pergunta que eu recebo bastante. É verdade que sexóloga recebe nudes? Sim, infelizmente é verdade. E a maioria deles vem com a foto, e claro, tem os engraçadinhos, que o meu dá pro gasto, enfim. Mas a maioria vem com a seguinte pergunta: tu acha que o meu tamanho tá bom? E quando as pessoas vêm com essa pergunta, ela começou a vir tão constantemente na minha rede social que eu comecei a associar e comecei até a questionar. Mas por que tu estás me perguntando isso? E a resposta é sempre a mesma. Porque eu estou vendo, filmes pornôs e lá os caras têm muito maior e eu acho que eu tenho algum problema. Eu quero te trazer uma boa notícia de que você não tem problema algum. Até porque nós vamos falar em outro vídeo. Será que tamanho é documento? O que vocês acreditam? Será que é? Vou deixar vocês bem curiosos e curiosas para assistir o outro vídeo. O que acontece? A gente precisa entender que a comparação nunca vai ser um bom parâmetro para ninguém e nem para nada. Não serve para nada você se comparar. Você tem uma história, outra pessoa tem outra história, cada um tem a sua vivência. E, infelizmente, a pornografia ela tem adoecido não só as pessoas, como os relacionamentos. Porque o que acontece? O homem, muitos homens, inclusive aqui no consultório, algumas mulheres agendam consulta, porque o seu marido acha e não acredita que ela não teve orgasmo, porque não está saindo aquele jato. Aonde que eles veem esse jato? Da onde que eles estão tirando esse parâmetro? Da pornografia? Lá todas as mulheres têm o squirting, que nada mais é que a ejaculação feminina. Os dados trazem que a cada 1000 mulheres uma pode ter. E essa mesma mulher que teve, não quer dizer que em todas as relações ela vai ter. Os estudos falam, vamos colocar aí que a vida sexual ativa dos 20 aos 50, pode até 60, enfim, a estimativa de vida está crescendo, ela pode ter até 3 vezes durante toda a vida sexual dela. Então, nós não estamos falando de algo que é comum, que é constante, Tem algumas pessoas que são muito ignorantes, que não estudam a sexualidade e falam que, é falta de um bom homem, é falta de um bom pênis. Para com isso, Vai estudar um pouquinho, depois a gente conversa. Na verdade, o squirting é uma condição muito pequena para algumas mulheres, não é para todas. O que todas as mulheres podem ter se trabalharem com o estímulo são os orgasmos múltiplos. Outra coisa que nós vamos conversar um vídeo somente sobre isso. É verdade que a mulher pode ter até 100 orgasmos numa mesma relação? Sim, isso é verdade. E para isso, sim, a mulher bem estimulada, uma relação sexual saudável, aí sim isso pode acontecer com a mulher. Mas então, voltando à questão da ejaculação feminina, lá no filme pornô, o que acontece? Boa parte, como é um filme, é uma cena gravada, aquela relação sexual que você vê ali de minutos, levou às vezes 1, 2 horas para ser gravada. Esse caninho, essa ejaculação, muitas vezes é um caninho colocado ali atrás, que na hora que a mulher tá ali na relação, no sexo, sai aquela ejaculação toda.
Mas você, homem, por favor, pare de cobrar a sua mulher, né? Se ela está dizendo para você que ela teve orgasmo, trabalhe com o autoconhecimento, trabalhe, né, com a interação, com a conexão entre vocês. O homem sabe quando uma mulher gozou. O homem sabe. É só ele olhar nos olhos e ele sentir. Cada homem tem uma sensação. Eu já ouvi aqui no consultório de homem dizer que o peito fica mais duro, que a bunda fica arrepiada. A gente pode até falar um vídeo só sobre esses sinais e sintomas do orgasmo, mas teoria tem muita coisa, mas a vivência, o que acontece aí, entre quatro paredes no seu quarto, são vocês dois que sabem, não sou eu. Então perceba, tenha conexão com a sua esposa, perceba de que forma, né, ela está tendo esse orgasmo, de que forma você pode contribuir para que ela tenha. Pare de ver pornografia, a pornografia infelizmente ela está associada à masturbação também. E aí hoje eu atendo algumas pessoas aqui no consultório que infelizmente precisam encerrar uma penetração, que seria uma via, né, de sexo para que ambos ejaculem, porque o cara tem que terminar com a sua mão, a mulher muitas vezes tem que pegar um vibrador, né? Então a gente sabe que uma relação sexual saudável não é para ser assim. Então, né, se eu puder te dar um conselho, pornografia não faz bem a ninguém. Pare para pensar e para refletir o que ela tem trazido para sua vida, para o seu casamento, para o seu relacionamento. Se até a ciência tem falado que a pornografia adoece, por que você ainda insiste, né, nesse mal? Ah, Gabi, eu sou viciada em pornografia, confesso, não sei como me livrar disso. Procure por ajuda, né? Se você é cristão, procure alguém da liderança da sua igreja para conversar, para orar com você. Se você, né, não sou cristão, mas eu quero me livrar disso, procure uma psicoterapia, uma psicóloga, né? E juntos, é um trabalho em conjunto. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue vencer esse vício sozinhas. Então procure por ajuda e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Certo, meus queridos? Não esquece de se inscrever no canal, vai ter muito mais vídeos com bastante informações de qualidade. E se você lembrou de alguém, né, que infelizmente sofre desse mal, que tem problemas, ou você lembrou aí de seu marido que tem esse vício em pornografia e não tem noção do quanto está fazendo mal para a vida dele, para o relacionamento de vocês, compartilhe esse vídeo com ele. Certo, meus amores? Um beijo e até o próximo vídeo.